O segredo escondido do Vaticano que faz papas chorarem. Boa noite, meu nome é Giovanni Vellini e antes que tentem desacreditar o que vou contar, saibam que trabalhei por mais de 30 anos dentro da Biblioteca Apostólica Vaticana. Meu ofício era simples, à primeira vista: restaurar manuscritos antigos, digitalizar documentos esquecidos e cuidar de um acervo que poucos olhos no mundo tiveram a permissão de ver. Mas durante essas décadas, vi mais do que tinta em pergaminhos. Vi o que o mundo não deveria ver. E o que mais me marcou foi a transformação silenciosa, quase dolorosa, que ocorria em cada novo Papa, sempre depois da primeira madrugada de pontificado. A cerimônia pública que você vê pela televisão, com multidões emocionadas e cantos celestiais, é apenas a superfície. Quando os holofotes se apagam, começa o verdadeiro processo. O novo Papa é conduzido por um grupo que não possui nome, não tem rosto conhecido e tampouco fala. São homens frios, de olhar vago, que surgem das sombras como parte viva do próprio Vaticano. Eles guiam o sumo pontífice por corredores e túneis que não constam em nenhum mapa. Estruturas tão antigas que parecem feitas antes mesmo da invenção da linguagem. E é lá embaixo, no subterrâneo esquecido pela história, que tudo começa. Esses túneis são diferentes de qualquer arquitetura conhecida. As paredes são de pedra escura, mas por vezes parecem pulsar como se tivessem vida própria. O ar ali é pesado, não apenas pela umidade, mas por algo que escapa à compreensão. Há trechos em que o silêncio é tão absoluto que o próprio som da respiração parece ecoar como um grito. A cada passo, o novo Papa se aproxima da verdade. Uma verdade que nenhum de seus predecessores ousou revelar ao mundo, mas todos carregaram nos olhos até o fim da vida. O destino dessa jornada é uma sala circular, subterrânea, com teto abobadado e inscrições nas paredes em um idioma que não pertence a nenhuma era conhecida. No centro, uma plataforma de pedra envolve uma estrutura semelhante a um altar, mas que jamais foi usado para missas. Ali, os olhos do novo Papa veem aquilo que desafia a razão, que rasga os dogmas e abala os alicerces de qualquer fé. Ali estão os prisioneiros do Vaticano, entidades que jamais deveriam existir, mas que foram capturadas em rituais que envolveram sangue, sacrifícios e uma fé levada ao limite. São criaturas de aparência quase humana, mas distorcidas de formas que o cérebro tenta rejeitar. Os olhos brilham como brasas. Os corpos parecem envoltos em sombras, que se movem sozinhas. Algumas mantêm o silêncio absoluto, outras murmuram palavras em línguas extintas e outras apenas observam, como se soubessem exatamente quem está diante delas. O novo Papa é deixado ali, sozinho, para entender, para sentir. Porque não há explicação que se compare à experiência direta. No entanto, entre todas essas entidades, há uma que domina o ambiente com sua presença. Uma figura alta, esguia, com pele pálida e coberta por mantos escuros. Seu rosto é belo e assustador ao mesmo tempo. Os olhos não piscam, mas queimam como lâminas. Ele não fala, não se move, mas todos os papas que o viram relataram o mesmo. É como se ele estivesse dentro da sua mente. Ele é o segredo por trás da lenda do Conde Drácula, mas o que poucos sabem é que essa história não passa de uma tentativa fracassada de esconder algo muito mais antigo e muito mais perigoso. Esse ser foi capturado durante a Idade Média, em uma operação que envolveu ordens monásticas secretas, relíquias sagradas e o sacrifício de dezenas de monges. Sua prisão não é feita de grades, mas de símbolos. Inscrições feitas em pedras que brilham com uma luz suave, quase viva, escritas naquilo que se acredita ser a linguagem primordial, a linguagem usada pelo próprio Criador. Ninguém fora do Vaticano jamais viu esses símbolos, nem mesmo os mais altos cardeais têm acesso a essa sala. Somente o Papa, e apenas uma vez. Dispostas ao redor da sala estão armas que parecem ter saído de mitologias esquecidas. Espadas com aparência angelical, de tamanho descomunal, repousam sobre suportes de ouro. Elas não podem ser erguidas por mãos humanas.
e quem se aproxima sente uma vibração no ar, como se uma força silenciosa estivesse sempre em alerta. Documentos antigos afirmam que essas espadas foram empunhadas por anjos enviados à Terra em tempos de guerra espiritual. E ali estão, guardando a prisão de um mal que ainda pulsa. Nesse instante, o Papa começa a entender. O mundo que ele pensava conhecer é apenas uma casca. O que existe por trás das aparências é um campo de batalha. Um conflito entre forças que não precisam de tanques nem de armas para causar destruição. Um combate travado com influência, com palavras, com decisões silenciosas. A Terra é o campo intermediário, o palco onde anjos e demônios tentam, dia após dia, empurrar a humanidade para lados opostos. É então que ele descobre: essas entidades não estão presas ali apenas como troféus. Algumas ainda caminham entre nós. Muitas, disfarçadas, ocupam cargos de poder. São políticos influentes, artistas que movem multidões, empresários que decidem o rumo da economia global. Eles não gritam, não ameaçam, não mostram os dentes. Eles sorriem, encantam, influenciam. E é assim que o mundo muda, pouco a pouco, sem que ninguém perceba. Esses seres não agem por impulso. São estrategistas. Se infiltram nas fraquezas humanas, exploram brechas, tomam decisões que parecem inofensivas, mas que conduzem massas inteiras para caminhos obscuros. São mestres em manipular emoções, narrativas, crenças. E quando um papa vê isso, quando compreende a profundidade da infiltração, não há como sair ileso. Alguns desabam, outros adoecem. Todos mudam. Ao final da revelação, documentos secretos são entregues ao Papa. Relatórios que mostram nomes, datas, locais. Provas irrefutáveis de que nada do que acontece no alto escalão do poder mundial é por acaso. Ali ele lê sobre pessoas públicas que morreram em circunstâncias estranhas, que desapareceram ou que enlouqueceram depois de descobrirem demais. A maioria desses casos jamais foi revelada à imprensa. Foram tratados como acidentes, suicídios ou teorias da conspiração. Mas não foram. O Papa também descobre que a Igreja, apesar de seus pecados históricos, é uma das poucas instituições que ainda resiste a esse avanço sombrio. Por isso é tão atacada. Por isso é constantemente descreditada. Porque representa um dos últimos obstáculos para o domínio absoluto dessas forças. Mas mesmo dentro da Igreja há infiltrações. Nem todos os cardeais são o que parecem. Nem toda batina esconde um homem de fé. Nesse ponto, muitos papas já estão em choque. Alguns se ajoelham e choram. Outros apenas permanecem imóveis, tentando processar tudo. Não é uma questão de acreditar ou não. É uma questão de ver, sentir, estar ali. E principalmente de entender o peso que agora carregam. Porque essa revelação não é apenas um segredo, é uma missão. Um chamado silencioso que só eles ouvirão pelo resto da vida. Mas o que poucos sabem é que a revelação não termina ali. Há ainda um último segredo. Uma verdade que para muitos papas é a mais difícil de aceitar. Não estamos sozinhos na luta. Há outros. E eles caminham entre nós. Eles caminham entre nós. Não com armaduras brilhantes, nem com auréolas visíveis, mas com passos leves, muitas vezes em silêncio, misturados à multidão. O Papa, ainda processando tudo o que havia visto nas profundezas do Vaticano, é então conduzido à última sala daquele percurso. Não há mais entidades aprisionadas ali. O ambiente é diferente, mais leve, mas igualmente poderoso. A sensação é de estar diante de algo puro, intocado pelo tempo. E é ali que ele entende que, assim como as forças das trevas, há também aqueles que pertencem à luz e que sua presença neste mundo é constante. O documento que o Papa recebe nessa última etapa não contém ameaças, mas revelações. São relatos discretos, escondidos por séculos, mantidos em cofres internos da Biblioteca Apostólica. São testemunhos de encontros reais,
registrados por papas, monges e até simples fiéis. Encontros com seres que não parecem especiais à primeira vista, mas que, em momentos decisivos, demonstraram saber mais do que deveriam. Seres que sumiram no instante seguinte, sem deixar rastros. E, mais do que isso, que mudaram o destino de pessoas inteiras com uma simples frase ou gesto. Há registros de médicos que salvaram vidas de maneiras inexplicáveis, de motoristas que evitaram acidentes fatais e nunca mais foram encontrados, de andarilhos que surgiram do nada para proteger crianças em zonas de guerra. Homens e mulheres que parecem saber o que está por vir, que surgem no momento exato e desaparecem como se jamais tivessem existido. O Papa descobre que esses são os chamados equilibradores. São os enviados da luz, e não estão aqui para fazer milagres espetaculares, mas para manter o mal dentro dos limites toleráveis da existência humana. Eles se misturam ao cotidiano. Um porteiro que observa mais do que deveria. Uma enfermeira que nunca se cansa. Um professor que muda a vida de um aluno com poucas palavras. Estão nas ruas, nos metrôs, nos campos de refugiados, nos bairros esquecidos. E em todos os lugares onde a escuridão tenta se infiltrar, eles aparecem. Raros, silenciosos, mas extremamente eficazes. Sua missão não é impedir o mal. Isso violaria o livre-arbítrio. É apenas conter seus avanços mais perigosos e guiar, com delicadeza, certas almas em momentos decisivos. O Papa, então, entende o equilíbrio, a balança. E por que tudo precisa permanecer em segredo? Porque se a humanidade soubesse da existência dessas forças, tanto as sombrias quanto as celestes, deixaria de agir por convicção e passaria a depender da intervenção constante. A fé seria substituída pela expectativa de milagres, e o caos viria não apenas pelo medo, mas pela desresponsabilização total da própria existência. Mas há algo ainda mais pesado. O Papa é informado de que esses seres, tanto os da luz quanto os das trevas, às vezes falham. Nem todos os ataques são contidos. Nem todas as interferências são evitadas. Há perdas, há dores, há tragédias que poderiam ter sido evitadas, mas não foram. Porque o equilíbrio não é perfeito. É apenas o melhor possível dentro de uma guerra invisível que jamais será vencida, apenas gerida. Nesse ponto, o novo Papa já não é mais o mesmo homem. A mudança em seus olhos, relatada por tantos ao longo da história, não é sinal de arrogância nem de superioridade. É o peso do saber. É o fardo de ter visto aquilo que nenhuma alma comum deveria ver. Ele passa a entender os silêncios de seus predecessores, os olhares vagos, os gestos contidos. E compreende por que nenhum deles jamais quebrou esse segredo. Porque não se trata de proteger a Igreja. Trata-se de proteger a humanidade de um conhecimento que não está pronta para absorver. Alguns papas tentaram encontrar uma forma de compartilhar partes desse segredo com o mundo. Escreveram cartas codificadas, orientaram encíclicas com mensagens ocultas, incentivaram a arte e a música como formas simbólicas de passar adiante fragmentos dessa verdade. Mas todos falharam ao tentar revelar demais. Os que se aproximaram demais da exposição foram rapidamente contidos, internamente. Em certos casos, até substituídos antes do tempo. O sistema é implacável. A linha não pode ser cruzada. Nos corredores internos do Vaticano, há um termo que nunca aparece em documentos oficiais: a vigília silenciosa. É como os poucos funcionários que sabem dessa realidade se referem ao tempo após a revelação. O período em que o Papa precisa aprender a viver com o que viu. Alguns se tornam mais rígidos, outros mais misericordiosos, mas todos, sem exceção, mudam para sempre. Porque, após ver o que se esconde nas entranhas da terra e nas almas dos homens, nada mais parece comum. Nada mais é simples. Giovanni Vellini, como arquivista, não deveria saber de tudo isso. Mas descobri, aos poucos, em pedaços. Um manuscrito esquecido aqui, uma anotação deixada ali. Um antigo diário de um papa morto precocemente. E principalmente pela observação.
Trabalhei próximo demais de certos documentos, li demais, juntei peças que ninguém deveria ter tocado. E quando percebi, era tarde demais, já sabia. E agora, se carrego esse segredo, é porque escolhi que ele não morra comigo. Antes de deixar o Vaticano, recebi um recado. Sem assinatura, sem origem. Apenas um envelope sobre minha mesa, com uma única frase escrita à mão. Esqueça o que viu. Ou prepare-se para carregar sozinho o peso de sua consciência. Por anos hesitei. Tentei esquecer. Me afastei de tudo, mas nunca mais consegui olhar para o mundo com os mesmos olhos. E quando vi a expressão do novo Papa, seu olhar perdido durante a missa, soube, ele também tinha visto, e a história se repetia. Agora, decidi contar, porque percebo que o mal já não se esconde tanto quanto antes. Ele começa a testar os limites, a se mostrar. E isso só acontece quando sabe que o outro lado está distraído, ou enfraquecido. Espero que essa história alcance quem precisa despertar. Não para se tornar um herói, mas para prestar atenção. Nos sinais, nos rostos, nos momentos, porque as batalhas já estão acontecendo e muitas delas serão decididas em silêncios, em escolhas pequenas, feitas por pessoas comuns. E se você chegou até aqui, não se preocupe em provar nada. Não tente convencer ninguém. Apenas observe. A realidade verdadeira não grita, ela sussurra. E se você escutar bem, vai perceber. Há algo a mais ao nosso redor. Algo que age quando tudo parece perdido. Algo que aparece, ajuda e desaparece antes que possamos agradecer. Nem todo milagre precisa ser anunciado. Às vezes, ele apenas passa por você, em silêncio. Essa foi a razão do meu afastamento. O motivo de nunca mais conseguir viver em paz. Porque uma vez que você vê, não há como desver. E por mais que tente seguir a vida normalmente, há sempre uma parte de você que permanece lá, nos túneis frios do Vaticano, diante daquilo que jamais deveria ter sido revelado. A verdade, inteira, crua, irrefutável. E é por isso que tantos papas choram, porque o peso do mundo é menor do que o peso da verdade. E a verdadeira fé não é acreditar sem ver, é continuar acreditando depois de ver, mesmo quando o que se vê é o inferno.